Seth Dillon, que é dono do Babylon Bee, é uma verdadeira lenda e ultimamente ele tem sido alvo das críticas clássicas da Candace Owens por simplesmente falar a verdade. E a forma como esse cara responde é exatamente como todos nós deveríamos responder contra os idiotas por aí que acham que podem simplesmente mentir para o mundo e que o mundo vai acreditar, que as pessoas vão aceitar tudo facilmente. Nesse vídeo, claro, temos um idiota que acredita em tudo. E temos Seth Dillon colocando ela de volta no lugar dela, exatamente onde ela merece estar. Candace tentou atacar Seth Dillon e isso está totalmente saindo pela culatra para ela. Todos adoramos ver quando o mal cai, pois isso é motivo de celebração. Bem-vindos ao Pushback, sou Meira K, onde reagimos à mídia maluca. Se gostou, curta, comente, inscreva-se e volte para conferir. Em 15 de fevereiro teremos um anúncio empolgante. Agora assista ao vídeo. Eu realmente apreciaria se você parasse de chamar Candace Owens de antissemita. Ela não é antissemita. Ela só não apoia o sionismo. E isso realmente precisa parar. Tudo bem. Sim. Não entendo por que você ainda fala dela no Tucker. Bem, porque são os dois antissemitas mais famosos. Lá vai você de novo, dizendo que todos são antissemitas. Acho que não, só não apoiam o sionismo. Você disse que não é antissemita, mas afirma que a Candace é. Acho que ela vai além de não apoiar o sionismo, chamando judeus de sinagoga de Satanás e denegrindo qualquer um. Ela frequentemente usa a palavra sionista e a palavra judeu como se fossem a mesma coisa. Em um momento ela se confundiu e usou a palavra judeu. E alguém disse, você não está mais dizendo sionista. Ela respondeu, agora não tem mais limites. Você considera chamar Cristo de rei um ato antissemita? Não, Cristo é rei. Amém. Cristo é meu rei do universo. Então foi isso que começou tudo com ela, certo? Mas a minha situação com ela, sim, o que eu expliquei para ela, e foi isso que ela considerou. Essa traição profunda foi simplesmente isso. A frase Cristo é rei foi, admitidamente por muitos, cooptada com o propósito de se identificar com o movimento Groyper e colocar os judeus em seu devido lugar para mostrar a eles que são diferentes. E eles usam a frase em contextos muito desagradáveis, como citei anteriormente na minha declaração. Cristo é rei, seu judeu imundo. Já ouvi isso dezenas de vezes. Você acha que isso é antissemita? Claro. Ok. Não sei, não sobre Cristo é rei, e sim sobre você, seu certinho sujo. Sempre digo Cristo é rei, não sou antissemita. Certo, e eu não acho que isso te faz antissemita. Obrigado. Estou falando sobre como a frase pode ser abusada. Então, há várias maneiras de usar essa frase em um certo contexto ou junto com outros sentimentos que deixam claro que a pessoa, na verdade, não acredita que Cristo é rei. Você não pode dizer Cristo é rei, seu judeu imundo, e se chamar de cristão. Cristãos adoram um judeu. É simplesmente absurdo, então, mas não, a frase em si, e foi isso que eu realmente disse nos meus comentários, a frase não é antissemita. Declaro isso com humildade e reverência. O problema é abusar da frase, como usar o nome do Senhor em vão, o que deveria ser condenável. Como cristão, espero que você faça algo se alguém disser algo assim nesse contexto para uma pessoa judia, com o propósito de tratá-los como diferentes ou excluídos, ou para menosprezá-los de alguma forma. Isso é usar o nome do Senhor de maneira abusiva, é explorá-lo por razões políticas ou simplesmente pelo sagrado de promover o ódio, e eu acho isso repulsivo. Então, para você, o antissemitismo é principalmente discurso, certo? Não falei isso, não sei de onde você tirou. Se alguém disser Cristo é rei na sua rede social, você rotularia como antissemitismo ao analisar o contexto ou apenas com a frase Cristo é rei? Pode ser, você tem que analisar o contexto. Diria que isso é anticristão se considerar que estou afirmando que Cristo é rei. Não, dizer a frase Jesus Cristo não é tomar o nome do Senhor em vão, a menos que você esteja fazendo isso em um certo contexto, certo? O contexto importa. Isso não é difícil. Sobre Candace Owens, quando estava no Daily Wire, Ben a demitiu por dizer que Cristo é rei. Nunca afirmei que o que ela disse era antissemita. Ok, mas está dizendo que ela é antissemita? Sim, porque ela disse coisas muito piores do que isso. Ok, vamos continuar. Todos parecem obcecados pela Candace. Última pergunta. Por que você estava nos Hamptons? Pode simplesmente repetir? Por que você estava nos Hamptons? Você considera algo dito pela Candace antissemita? Não, eu não acho. Nunca, nada. Isso é interessante. Quero dizer, eu ouço ela todos os dias. Você deveria pesquisar mais. Eu não ouvi nada da boca dela que eu diria que é antissemita, ok? Bem, aí está. Ele prova seu ponto de forma simples. Ele é incrível.
Candace Owens claramente chama a atenção dele. Carrie Brigitte Bola perguntou a Seth Dillon sobre juramentos sobre a reunião nos Hamptons com Charlie Cook, e ele mudou sua versão, admitindo um debate acalorado e animado. Vamos assistir ao que Seth Dillon diz. Ok, nesse debate. Por que não está funcionando? A reunião nos Hamptons foi um retiro, convocada por Charlie, foi. Não sei se muitos de vocês estão familiarizados com isso, vou dar um pouco de contexto, mas houve uma alegação de que foi feita uma intervenção com Charlie, onde as pessoas o puxaram para uma sala de maneira muito agressiva. Posso falar? Não acredito que ainda falamos daquele evento idiota nos Hamptons. O pressionaram e chantagearam porque sentiram que ele estava se afastando do apoio dele a Israel. Essa era a alegação, o retiro nos Hamptons, e foi assim que o retiro nos Hamptons foi caracterizado. Mas não foi assim. Cerca de 30 pessoas escolhidas e convidadas por Charlie estavam lá. Ele nos levou, ficou à frente com um microfone e o evento todo teve como tema salvar o Ocidente. O foco principal dele era a ameaça do Islã, o problema do Islã. Houve um debate acalorado e animado sobre a questão de Israel na sala. Foi um debate iniciado pelo Charlie, que queria ouvir diferentes perspectivas, então compartilhamos várias opiniões. Uma das coisas com as quais eu discordava dele era que ele disse que, sabe, se você não apoia Israel o suficiente, isso pode ser realmente arruinador para você em uma posição como a dele. Se você criticar Israel de qualquer forma, eles vão tentar te denegrir e destruir, te chamar de nomes, te chamar de antissemita, etc. E isso pode acabar com você. E eu disse, sabe sim, com certeza, isso é verdade, mas também pode ser muito custoso enfrentar essas pessoas. Poucas coisas foram tão verdadeiras, mas veja como a Candace distorce. Ok, ouviu o que ele disse. Ele disse, o debate acalorado, esse era o objetivo, era sobre o Islã e Israel, foi mencionado um pouco, mas não foi uma intervenção. Quem era a Carrie Brigitte Bola, que foi a mulher que acabou de perguntar para ele sobre antissemitismo e soou como uma idiota completa? Perguntei ao Seth Dillon sob pressão sobre a reunião nos Hamptons com Charlie Cook. Agora ele admite que houve um debate acalorado e intenso, mudando sua história. Seth negou isso quando relatou a reunião pela primeira vez. Veja o tweet do Seth em 16 de setembro. Ele afirmou que não houve confronto raivoso nos Hamptons. Ele descreveu o fim de semana nos Hamptons como um retiro de verão agradável. Seth Dillon Jocelyn Hammer mentiu após a morte de Charlie para esconder seu papel na pressão que ele sofria sobre Israel. Charlie foi pressionado por Seth Dillon e achou intenso descrevendo como intervenção ao sair dos Hamptons. Depois desabafou com Megyn Kelly sobre o que passou com os amigos. Todos ouvimos o que ele disse. Algo parecia indicar que ele se referia a um confronto raivoso. Não, houve um debate acalorado e animado porque esses são confrontos políticos, eles debatem. Mas isso não é a mesma coisa, de qualquer forma. Seth responde. Obrigada por compartilhar minha postagem, mostrando que nada do que falei contradiz o que disse antes em Classic. Seth Dillon. Exato, vocês acertaram em cheio. Isso é simplesmente ridículo. O jeito que ela gosta de distorcer as palavras e ela nem tem medo de apresentar evidências, que obviamente se contradizem. Mas Seth Dillon defende suas crenças do jeito que deveria, dizendo coisas como: se você olhar para o contexto de como algo é dito, então é assim que deve ser interpretado. Hoje em dia, você evita dizer algo desagradável e antissemita online, pois pode ser denunciado se usar a palavra judeus. Você diria J-O-O-O-S, tipo judeus, certo? Então, a palavra judeus é antissemita? Se você entende o contexto e reconhece que essa é uma forma velada de falar mal dos judeus, percebe que há um problema nessa declaração. É o que ele diz sobre a declaração do rei, e suas palavras são precisas e simples. Tipo, gente, se vocês estão conectando essas duas frases, vocês estão realmente fazendo algo negativo para a crença cristã de qualquer forma. Seth Dillon é uma lenda. Eu simplesmente adoro ele. Parabéns a ele por enfrentar a Candace sem medo. Já superamos isso. Obrigada pela atenção, Amatza. Até a próxima.